Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês me dissessem quantas religiões que vocês acreditam que existem no mundo. Vocês têm uma ideia? Mais de 1000? Mais de 10 mil. Não se tem certeza. E outra coisa, essas religiões são muito diferentes entre elas. Por exemplo, as 5 maiores, o cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, são religiões totalmente diversas. Então essa diversidade de religiões faz com que a questão da religiosidade e medicina seja muito complexa. Por outro lado, a religião foi a primeira forma de medicina que existiu na face da Terra. Nas tribos ancestrais era o pajé que curava as doenças. Naquela época, acreditava-se que as doenças eram causadas por vudus, por demônios, como esse que aqui está. É chamado de Pazuzu, que essa estatueta está no Museu do Louvre, em Paris. Você veja que ao invés de pé ele tinha garras, ele tinha chifre, ficava com o braço direito levantado e o esquerdo para baixo, representando a morte e a vida ao mesmo tempo. Então existiam vários tipos de curas, geralmente, inicialmente, conforme eu disse, por pajés. Esse daqui é um pajé peruano, né? E depois passou a ser usada pelos padres. Então, quando as coisas estavam muito ruins, a pessoa estava doente, chamava-se o padre. Depois, a medicina evoluiu, após a época de Hipócrates. Na medicina hipocrática surgiu a fase científica da medicina, que começou-se o ceticismo em relação à igreja, e inclusive até mesmo os médicos daquela época lutando contra a igreja, dizendo que eles faziam até mal. E essa luta perdurou durante muitos anos. No início do século passado, a luta foi ainda maior, porque os médicos eram totalmente céticos e não aceitavam a religião como alguma forma de interferir na medicina. Dos anos 70 para cá, houve uma reviravolta, porque começou-se a estudar com mais profundidade o papel da religiosidade, da espiritualidade e da oração na cura das doenças. E o que tem de científico até hoje provado? Alguns trabalhos utilizando-se de tomografia, do PET scan e da ressonância magnética funcional mostram profundas alterações no fluxo sanguíneo cerebral de pessoas durante uma oração. Então, alguns trabalhos feitos também, enquanto a pessoa está lendo uma oração, a mesma pessoa lendo uma coisa engraçada e a mesma pessoa lendo uma coisa que não tem tanta importância, por exemplo, uma página da lista telefônica, as alterações são profundas em termos de circulação cerebral. Outro aspecto que vem sendo estudado é o papel da oração no sistema imunológico. Por quê? Existem alterações, já se demonstrou que existem alterações profundas, sobretudo nos níveis de cortisol plasmático. Mas vários hormônios têm sido estudados do eixo hipotálamo hipofisário, mostrando alterações importantes. E estudos mais recentes ainda mostram que pessoas que têm hábitos de frequentar regularmente a igreja e de orações têm uma morbidade menor em relação àqueles que não frequentam dentro de uma mesma comunidade. Isto é válido sobretudo para mulheres, que são mais crentes, que acreditam mais, têm mais fé, de uma maneira geral, do que os homens.
É lógico que esses estudos precisam ser confirmados, mas há fortes indícios do papel da oração como coadjuvante, como colaboradora na cura dos pacientes. Os médicos atuais não podem de forma alguma deixar de levar em conta a espiritualidade e a religiosidade dos seus pacientes. É preciso tomar cuidados, porque existem muitas outras coisas aí que a gente precisa ter em mente. Por exemplo, os falsos milagres, as pessoas que chegam em templos religiosos de muleta e saem andando, outras que chegam com tumores e saem sem tumores, e outras que chegam, por exemplo, eu nunca me esqueço, na época que eu era residente, uma jovem de 20 anos foi por mim atendida no pronto-socorro do Hospital Servidor Público do Estado, com cetoacidose diabética. Ela estava com 800 de glicemia e em coma. Então, conversando com a família, ela havia feito uma cirurgia espiritual e havia riscos, escaras no abdômen de algum material, algum objeto pontiagudo, e ela estava em coma. Então, não se pode também levar ao extremo, porque algumas vezes a religião pode matar. Se a oração, eles acreditam que a oração vai curar um diabetes de uma hora para outra, isto é muito perigoso. Então, o paciente melhora, mas ele não deve parar de tomar a insulina. Para finalizar, que vem incomodando muitos médicos atualmente são os milagres que ocorrem na pequena cidade de Lourdes, na França, onde já foi demonstrado cientificamente por um grupo de médicos, eles não conseguiram nenhuma explicação a não ser milagre e cura de doenças no santuário de Lourdes, na França. Tudo isso são coisas que a gente não pode ignorar, tá certo? Então, assim, eu acho que é preciso ainda mais estudos científicos para a comprovação da ligação entre religiosidade, espiritualidade, oração e cura. Existe ainda a questão da cura à distância, que a pessoa viaja quilômetros procurando um rezador, ou um curandeiro, ou um padre, que vai fazer uma oração para uma pessoa enferma. Não existe, nesse caso, não existe nenhum fundamento científico, nada que possa comprovar o benefício desse tipo de oração.